capítulo 3. Cada parte das principais divisões é apenas um esforço para chegar até aqui. Você que trabalhou até aqui, o prêmio é seu. O prêmio é seu. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Crer, fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração, adoção e santificação. Estudaremos sobre isso agora. Agora eu vou passar um esboço, resumo, para completar o tema salvação. Nas próximas aulas, cada ponto será estudado com detalhes. Agora você vai receber um resumo muito forte para a sua vida, para você aprender os passos da salvação. Primeiro passo, primeira fase, crer. Crer significa aceitar como verdadeiras as palavras que Deus disse. Ou seja, acreditar, reconhecer, ter como verdadeiro as razões e os fatos argumentados por ele para convencer o não salvo. Isso é crer. É abraçar os fatos, é ver os fatos. Segundo, fé. Já temos a base. Estamos crendo. Essa capacidade de acreditar no que viu é crer. É verdade. Se parar nisso aí, morre, na crendice. Agora tem que ter fé. Já temos a base. Fé. Número 2, fé. A fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce que dele vem. É a convicção dos fatos do que Deus disse e agir dando razão em obediência. Ter fé é abraçar a verdade, é abraçar Cristo. E assim ser aceito por Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. A base é Cristo. Dele tudo nos vem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Todo fundamento é dado por ele. Cristo nos ensina, Cristo nos fortalece, Cristo nos alimenta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem as coisas que vêm de Deus, você não pode agradar a Deus. Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6. O justo viverá da fé. Uma vez que creu, abraçou o que creu e logo vai viver da fé. O justo viverá da fé, viverá de tudo que Deus manda. O justo viverá da fé. Romanos 1:16, 17. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se desviar, se abandonar a fé, Deus não tem prazer na morte dele. Hebreus 10, 38, 39. Terceiro passo, arrependimento. Se você tem o que creu, você abraçou a fé, naturalmente
você tem que viver o arrependimento. O arrependimento só ocorre quando a pessoa resolve deixar o pecado. Não para no processo de reconhecimento daquilo que é absolutamente necessário fazer. O arrependimento muda de posição. Entende? O arrependimento do grego, metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude. Ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. A tomada anteriormente. Portanto, o arrependimento implica fé ou confiança em Deus em todas as coisas que disse. O arrependimento evangélico é acompanhado de tristeza segundo Deus. E se opera no coração pelo Espírito regenerador de Deus. É através do Espírito Santo que vem a convicção do pecado. E logo a pessoa toma uma posição. Torna indispensável, como já analisamos no primeiro capítulo e também no segundo, torna indispensável o abandono do pecado. Implica uma abominação e aversão aos pecados. A Bíblia diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ter arrependido. Mas tristeza do mundo opera a morte. Tristeza segundo o mundo opera a morte. 2 Coríntios 7 a 10. 2 Coríntios 7 a 10. A tristeza do mundo produz salário oposto. O remorso não converte, sucumbe na morte. Morre na crendice. Remorso é um sentimento experimentado por aquele que de fato peca, mas não toma uma firme decisão de não mais cometer aquele pecado, de não mais cometer aquele erro, para não mais causar aborrecimento, desagrado a Deus, a si mesmo e ao seu próximo. Santificando em Cristo. O remorso não faz isso. O arrependido já busca a santificação. Como modelo temos Judas. Teve remorso. Pedro viveu arrependimento. E você? E você? Em quarto lugar, vamos para a conversão. Conversão. Fé mais arrependimento genuíno é igual conversão. Tem que ser genuíno. O arrependimento e a fé são graças sincrônicas, inseparáveis. Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos.
Atos 3:19. Conversão é manter a mente num estado de arrependimento constante de metanoia. Voltou para a verdade, mantém na verdade. É um salvo sendo salvo. É um salvo que nasceu e continua crescendo em amor, em santidade. Crer é amor, ter fé é amor, o arrependimento é amor, conversão é amor. Mantém em arrependimento, num estado de arrependimento, mudança de mente e coração. Vai crescendo. Entende? Isso tudo mediada, abraçada por fé em Cristo. Em cima de uma base, em cima de fundamentos que vêm de Deus. Dando razão a Deus. A justiça vem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E você busca a justiça chega e mostra tudo. Mostra a sua feiura. Mostra a sua cara. E você diz, mas isso não parece com Jesus? E vai arrancando aquilo. Crescendo em santidade. Crescendo em amor. De graça em graça, de fé em fé. Entende? Nós tornamos conforme a semelhança de Jesus. Se alguém continua em pecado, na prática do pecado, na iniquidade, é a prova de uma profissão inútil, falsa. A transgressão, o pecado é transgressão da lei. Agora, a iniquidade é você praticar aquele erro conscientemente. Ou você mesmo aprovar que aquilo é certo e viver na prática do pecado, fazendo de conta que está tudo bem. Isso é iniquidade. A verdadeira conversão só é evidenciada em frutos. Através dos frutos. Porque está além da matemática, além da filosofia, além da física. Por esta razão é demonstrado através dos frutos. Fruto da luz ou das trevas. Se você está plantado nas trevas, você vai produzir coisas das trevas. Uma árvore má só produz frutos maus. A árvore boa produz frutos bons. Fruto da luz ou fruto das trevas? Disse Jesus a Paulo, preste atenção. Disse Jesus a Paulo, do que o não salvo se deve converter. Ordenou para lhes abrires os olhos. Mandou Paulo abrir os olhos do não salvo. Fazer mais o quê? E das trevas os converteres à luz. Isso é forte. Tirar das trevas e converter à luz. Você está vivendo a luz? Você está vivendo a luz? Você está vivendo a luz? Tirar das trevas e os converteres à luz. E o que mais?
e do poder de Satanás a Deus. Arrancar dos braços de Satanás e levar a Deus. Tirar do poder de Satanás e levar a Deus. Esse era o serviço do apóstolo e é o nosso. Jesus continua, a fim de que recebam a remissão de pecados. Remissão de pecados. Porque se você está nas trevas, se você está no poder do diabo, você vai se sujar mais ainda. Você tem que ser levado, convertido para o poder de Deus e lá ser santificado. A fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Analise este versículo. Atos 26, 18. Pela fé em mim. Através do poder do Evangelho. Romanos 1, 16 a 17. Leia com atenção. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. Ligue uma coisa com a outra, some e viva. E vamos avivar. Avivamento chegará assim, se voltarmos para a verdade. Quinto passo, justificação. A palavra justificar é o termo judicial que significa absolver, declarar justo, ou pronunciar sentença de aceitação. O substantivo justificação ou justiça significa o estado de aceitação para o qual se entra pela fé em Cristo. Entende? E vive por Ele, através dele e nele. É o estado de aceitação no qual o crente permanece enquanto não coloca em abandono a fé. Em abandono a fé. Romanos 5, 2. Enquanto a pessoa não nega Jesus, não nega a videira, não nega os frutos, vai crescendo em amor e em santidade. Justificado. Justificado é o veredito divino e ninguém poderá contradizer, contestar e dizer que não é justificado e etc. No tempo em que você não nega a fé. Porque se negou a fé já era. Né? Nega a fé para você ver. Você vai entrar no contramão da vida. Só vai ter acidente. Vai continuar de novo caindo e se diluindo. E levando outras pessoas a se decompor. Leia em Romanos capítulo 8, 1. E no Romanos 8, 34. 8, 1 e 8, 34. A fé em Cristo é que justifica o pecador. No dia que você aceita Jesus, é justificado. Enquanto você estiver nele. Você pode ficar tranquilo. Você confessa e deixa os pecados e mantenha esta consciência da graça e fé. E vivendo e movendo e existindo no poder do Evangelho. Verbo em nós. A fé em Cristo
é que justifica o transgressor, o pecador, reabilita, declara justo, inocente, absolve. O não salvo culpado é condenado perante Deus, é absolvido, é declarado justo, isto só quando é convertido pela fé em Cristo. Entende? Quando é convertido pela fé em Cristo, quando acompanha todos os passos, genuinamente. A passagem principal que descreve justificação aos arrependidos é Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26. Leia com atenção. Vamos para o sexto passo. A regeneração ou novo nascimento. É uma mudança sobrenatural instantânea operado pelo Espírito Santo na vida do não salvo, arrependido, que recebe e converte a Jesus como único Salvador e Senhor pela fé. Sem essa transformação espiritual, a ação do Espírito Santo, o pecador arrependido não consegue converter. Permaneceria morto ainda. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios não, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. É preciso regeneração para entrar no reino de Deus. É necessário regeneração. Regeneração é consequência. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. O termo é descrita de várias formas como novo nascimento. João 3, 5. O nascer da parte de Deus. 1 João 3, 9. A nova vida. Efésios 2, 1 a 5. Uma nova criação. Gálatas 6, 15. E outros mais. Mas o núcleo central da regeneração, do novo nascimento, é que o crente é uma nova criatura. Uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17 a 19. Confira. O homem regenerado deseja intensamente alimento espiritual. E isso é evidência que ele foi vivificado, nasceu de novo. Você que diz ser crente, está em Cristo e não tem desejo de ler a palavra, buscar o alimento e encher de fé do poder de Deus na sua vida, que não busca na fonte que é Cristo o poder, está aí viajando nas outras fontes para lá e para cá. Você está longe de ser cristão. Tem carteirinha e daí? Né? A regeneração é comprovada pela formação do caráter de Cristo na pessoa convertida. Nós analisamos isto no primeiro capítulo, no segundo capítulo. E você tem que analisar isso na sua vida. Né? Vamos para o sétimo passo.
Adoção de filho. Adoção de filho. Nem todos são filhos de Deus. Adoção de filho. É uma mudança de ordem. Preste atenção. É uma mudança de ordem. É posição de mera criatura, da posição de mera criatura para filho. Entende? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Entende? João capítulo 1, de 12 a 13 afirma. Leia lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Recebeu, amém. Recorde lá em João 3, 16 a 21. João 3, 16 a 21. Leia a Bíblia. Né? Os não salvos podem fazer parte da família divina. Claro que podem. O pastor pode. O padre pode. Um sacerdote pode. A Igreja Católica pode. A Igreja Batista pode. A Igreja Presbiteriana pode. A Igreja Assembleia de Deus, quadrangular. O Reino de Deus, como que é? O Reino de Deus, né, do Edir Macedo, pode também. O R.R. Soares pode. Claro que pode. Do Caio Fábio, pode também. Pode. Todos nós podemos. Da Igreja Batista também pode. Sim. Através de Cristo. Sim. Através de Cristo, sim. Do oposto, não. Não é mesmo? Quem que pode me contestar? Não é? Através de Cristo, sim. Abraçar este caminho é ter a fé que salva. O ato de aceitar o plano, ter a fé produz resultados sincrônicos. Ou seja, quando o arrependido assumir ou assume a fé, o resultado acontece, ocorre ou age exatamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Conversão é caracterizado por estrita e exata no tempo, ou ritmo de modo simultâneo. Muita gente tem dúvida sobre isso, mas quando você faz uma coisa, dá um efeito. É simultâneo. É síntese, é resultado, é resposta de abrir os olhos, abandonar as trevas e converter a luz. Abandonar o poder de Satanás e converter para o poder de Deus. É resultado de receber a remissão de pecados e ter herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Santificados pela fé em Cristo. Entende? Santificação. Vamos, oitavo. Santificação.
santificação, ou em sua forma verbal, santificar. A minha gagueira. Eu tenho que santificar disso. Vocês ficam rindo? E você não sabe o enorme esforço que eu faço aqui. Em vez de orar, santificar significa literalmente o processo. Daqui a pouco eu vou começar a gritar, entende? Para não tropeçar. Santificar significa o processo pelo qual se separa do pecado. Separa do pecado. Ou seja, tornar santo, justo, consagrado a Deus. Se separa do pecado. Entende? Você está nas trevas. Você vai e converte para luz. Separou. Agora você vai viver um processo de santificação. É impossível você estar com um pé no barco e outra na água. Não tem jeito. Todos os cristãos são separados para Deus em Jesus Cristo. E desta separação surgem a necessidade, a responsabilidade de amar, manter, convertido, viver, mover e existir nele e para ele. Entende? Saiu daqui, das trevas, vive uma outra realidade e outras consequências. Existe uma desconstrução e construção. Entende? Isso é ser de Cristo. Por isso eu digo, sem a santificação isso é impossível. Por que é impossível? É impossível, pois Deus é amor. Logo a santificação, a ação, né, da sua santidade é justiça. Já falamos sobre isso. Deus é amor. Existe a santidade e a santidade aciona a justiça. Logo, a ação da sua santidade e justiça lança fora o pecado. Um Deus santo não pode coadunar, incorporar com o pecado. A sua justiça não aceita o pecado. Lança fora o oposto dele. Portanto, quando somos justificados e considerados santos, justos, é apenas o início, o começo de uma vida progressiva de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça é concedida ao homem. O objetivo é santificar. Entende? É uma oportunidade de sair das trevas para a luz. É uma oportunidade de sair do poder do diabo e viver no poder de Deus. Há quem diga que pode viver, aceitou Jesus, então tá tudo beleza, vamos pecar. Sei lá. Eu acho que não tem jeito. O amor que é a santidade, a justiça não aceita isso não. O objetivo de Deus é tornar santo, devolver a imagem de Cristo. O que é isso? Devolver a imagem de Cristo. Não é santificar? Não é purificar a pessoa?
tornar a pessoa justa, tornar santo, justo, consagrado a Deus por via fé em Cristo. Esse é o poder da graça. E assim terminar a salvação. Logo, a salvação não pode concluir sem santificação, mediante a fé em Cristo. Hebreus 12, 14. Mas aqui eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando que você tem que virar uma santidade. Isso é uma outra heresia. Santidade é Deus. Nós somos chamados para viver a santidade de Deus, para não sermos lançados fora dele. Por isso temos que amar a sua justiça e consertar e acertar as contas hoje. Entende? Tem que estar movendo e existindo nele. Nós nunca podemos ser santidade, mas somos chamados para sermos santificados nele. Esse processo de conversão, de manter na metanoia, na verdade, e conformando com o Evangelho, isso não pode acabar na nossa vida nunca. Está escrito. Mas por isso, fique em alerta que a crendice ou a falsa fé tende para um ponto comum, dirige para a religiosidade, converge para o legalismo e perfeccionismo. Entende? Tudo que é falso vai para o legalismo e perfeccionismo. Tentar ser santo conforme as suas próprias mãos e obras assim, sabe? Não produz obra, mas tenta fazer com as suas próprias mãos. Isso é trapo de imundícia, a Bíblia diz. Por conseguinte, santificar não fundamenta em legalismo, não tem base no perfeccionismo. Essa tendência exagerada de querer por si atingir a perfeição, isso não provém de fé, não tem base bíblica, portanto é pecado. Não é amor. Legalismo não é amor. Perfeccionismo não é amor. Religiosidade não é amor. Mas arrependimento, conversão, manter na conversão, santificação, fé, oração, tudo é amor. Vem de Deus. Não é amor o perfeccionismo. Deus não pediu para fazer isso. Pediu para santificar nele. Conformar conforme a imagem dele. A santificação verdadeira envolve arrependimento e conversão. E conserva. Mantém na conservação. Sustenta na fé. E assim continua, progride na fé, de glória em glória, de fé em fé. A santificação tem sentido oposto ao de outro que não ama. Entende? Perfeccionismo, vou repetir de novo, não ama. Legalismo não ama. Religiosidade não ama. Capa de ovelha não ama. A pessoa continua sendo lobo. Sepulcro caiado não ama. Temos que sofrer de fato a santificação. Entende? De fé em fé,
de glória em glória. Essa consciência, essa separação deve continuar diariamente. O crente deve esforçar-se sempre para estar crescendo conforme a imagem de Cristo. Não de outra forma e não em outra fonte. O crente verdadeiro santifica em Cristo a si mesmo, nunca em si mesmo. Santifica em Cristo. Não confunda. Santifica a si mesmo em Cristo, na palavra, na justiça. E nunca em si mesmo. Tem muita gente sendo santo conforme a si mesmo. São tão atrevidos que julgam, matam, roubam, destroem. Julga, condena, taca pedra. Tudo que o amor não faz. Quando você vê um erro meu, o cara vira um bicho, um oportunista para te esbagaçar. Você nem cometeu o pecado, nem concluiu nada, e nem teve intenção para isso. Quem tem algum tipo de interesse, alguma coisa assim, podre do diabo, mostra as unhas na hora do dragão. Né? Todos nós temos esse tipo de experiência. É só não ser igual a eles. Você não é santidade, por isso, se procurar erro em você, vai ter. E esses erros vai ser consertado em Deus. Agora, o amor é aplicar o Evangelho, a palavra. Não faz nada de si mesmo, nem para os outros. E nem para amar Deus não faz de si mesmo. Mas ele confere antes. Leia em 1 João, capítulo 3, 1 a 3, com muita atenção. E também leia Filipenses, capítulo 1 e 6. Entende? Conformando a vida conforme a verdade do Evangelho. Assim é a vida do crente. Sempre e nunca o oposto. Sempre o Evangelho. Sempre o Evangelho é poder de Deus na nossa vida. Pois nela revela a justiça de Deus e a bondade de Deus que nos leva para o arrependimento. Leia Romanos 12, 1 a 2. Santificação é amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças. É amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando você faz isso, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando você ama a Deus, para isso você tem que santificar, claro. É sincrônico. A si mesmo como ao próximo, como o próximo como a si mesmo. Isso vale mais do que qualquer tipo de holocaustos e sacrifício. Vale mais do que suas obras, qualquer coisa. Porque quem faz isso faz tudo, né? Conforme o centro da vontade de Deus. Leia esta realidade em Marcos 12, 33. O inverso é negar a fé. O inverso é negar a fé. Portanto, a salvação não pode concluir sem a santificação mediante a fé em Cristo, mediante o Evangelho. O não amar tem um significado contrária, a significação contrária da santificação. O oposto
é desperdiçar o favor não merecido. É pisar em Cristo. É trair a si mesmo, é trair Cristo, é trair a si mesmo e o próximo. Não santificar é desamor. A Bíblia diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Faça somas dos versículos. E neste mesmo versículo de Romanos, diz o quê? Em sequência. Existe duas posições. Segundo é, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda posição. Dependendo aonde você está, você vai viver uma realidade. Porque são polos opostos. Você está construindo aonde? Essa é a pergunta. Edificando aonde a sua vida, a da sua família? Leia Salmo 127. Deixa o Senhor edificar, senão não adianta nada. Romanos capítulo 6, 22 e 23. Leia. Leia Apocalipse 21, 5 e 8. Pesquise. Isso é para você pesquisar no autoestudo. E também leia em Apocalipse 22, 11 a 21. É muito importante. Ali você continua pecando ou continua na santificação. Você que escolhe. A vida é sua. Entende? Disse Jesus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aonde é que você está construindo a sua casa? É a pergunta. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces, a sua construção na rocha. Construído na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, exercício, prática, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. O homem tem que ser muito burro, perdão pela expressão, cair uma vez e cair segunda vez. Estamos mortos espiritualmente, ressuscite em Cristo. Mas morrer espiritualmente pela segunda vez não tem jeito para a pessoa assim, porque ele negou todo o sacrifício, todo o esforço de Deus. Para ele não existe mais sacrifício, nem de um Deus.
Lá no inferno não vai ter reclamação, entende? É verdade. Logo é bom perguntar, será que a base da minha fé é Cristo, a rocha? Ou, onde estou construindo, não será na areia? É verdade. Disso vai depender a sua vida, da sua família. Ou você está criando a sua família igual bicho, só dando comida e tal, tal. Não, você tem que levar para a salvação. Leia Salmo 127. A criança é a herança de Deus. Você tem que cuidar. Né? Deuteronômio 28 também. No Velho Testamento fala isso. Deuteronômio 28. Leia lá. O fruto do ventre será bênção dependendo de onde você está plantando, onde você está edificando. Se você edifica em Cristo, amém. Se você está edificando na areia, a Bíblia fala que o fruto do ventre vai ser maldito, pronto. Porque no Velho Testamento eles foram salvos pela fé em Cristo também. Pela fé em Cristo que viria. Na realidade, eles tiveram mais fé do que a gente. Portanto, é bom analisar, determinar os componentes, os elementos fundamentais da fé. Examinar minuciosamente o fundamento, à luz da palavra de Deus. É essencial, é necessário, é preciso, pois dela depende a salvação, não somente a sua. Estude e faça observações profundas sobre a matéria. Com certeza, a bênção atingirá, alcançará a sua vida se você estiver edificando em Deus. E se você não está, através desse estudo, você vai querer estar e vai receber os benefícios de Deus na sua vida, em todos os sentidos. Ok? Receba o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. A graça não foi dada de graça. Precisamos de viver esta glória de Deus em Cristo Jesus. Quem está barateando a graça aí, vai pagar caro. Como destruidores da terra. A Bíblia diz em Apocalipse, leia lá. Destruidores da terra. Imagine bem você sendo a via da destruição através de você. Você sendo a via de destruição de jovens, né? Rapazinho destruindo moças, moças destruindo rapazes, papai e mamãe chorando. Você sente prazer nisso? Não, né? Quem sente prazer em destruição é o próprio capeta, é o Satanás. Entende? Temos que levar para a ressurreição. Honrar a lágrima do papai e da mamãe. Leia Salmos 127. Né? Ok? Aplique isso na sua vida. Terminamos, finalmente, o assunto. Aqui você pode ter uma noção básica do tema. A introdução, o esboço. Nas próximas aulas, estudaremos os pontos especificamente da matéria. Muito obrigado, você que me vê pela TV. Que Deus te abençoe com muita graça e fé. A sua família também. Em nome de Jesus. A minha oração para todos é que a salvação seja verdade na sua vida. Que todas as curas venham atingir a sua existência e que você não jogue fora esta oportunidade de ser salvo e produzir fruto da salvação na sua vida. Ter de volta a imagem de Deus, santificando assim o nome dele. Leia Mateus capítulo 6.
perdoe o seu próximo, porque isso é amor. Você pode assistir sobre o perdão várias vezes aquele estudo. Envie para alguém a mensagem. Em fazendo isso, com certeza não ficará sem a bênção. Estou orando por você. Um abraço, um beijo no coração. Até. Deus te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus.